Olá galera, mais uma vez aqui é o tio Elean e nesse momento nós vamos começar uma aula da primeira série do ensino médio, uma aula introdutória para mais tarde estudarmos funções, que é a aula sobre conjuntos numéricos. Inicialmente, para que o vídeo não fique muito extenso, nós vamos ver apenas a definição e os elementos que fazem parte dos conjuntos dos números naturais e do conjunto dos números inteiros. Pois o principal objetivo nessa nossa aula aqui não é operacionalizar com esses conjuntos, mas sim ter a noção dos elementos que fazem parte de cada um desses conjuntos, tá? Então, a princípio, vamos lá. Desde a necessidade que a humanidade teve de contabilizar as coisas, de contar os seus objetos, os seus pertences, houve a necessidade de se criar representatividade para isso. Daí surgem então os primeiros símbolos, os primeiros algarismos, até então formarem os nossos primeiros números. Então, o primeiro conjunto numérico que nós temos na matemática é o conjunto dos números naturais, e assim sendo chamado pela forma de ter surgido naturalmente da necessidade de se contar. Até então, a princípio, o conjunto dos números naturais iniciava pelo algarismo, pelo número 1, né? E porque não se havia necessidade de contar o nada, de contar o zero. Mais tarde, com a questão das operacionalidades, houve necessidade de se criar um algarismo que representasse o nada, que representasse a ausência de valores, e aí então surge o algarismo zero, o número zero. Daí então nós temos que o conjunto dos números naturais, que aqui eu vou representar através de diagrama só para facilitar. O conjunto dos números naturais é formado pelo zero e por todos os outros valores positivos inteiros, né? Mais tarde vocês vão entender a questão do inteiros, né? Que positivos têm outras formas que também não são inteiros. Então, o conjunto dos números naturais é formado pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, infinitamente. Daí então nós dizemos que o conjunto dos números naturais, eles têm início, porém não tem fim. Inicia-se no zero e termina no infinito positivo, inteiro. E assim são os elementos desse conjunto. E só para ressaltar a questão dos subconjuntos, que também nós estamos estudando, existe um subconjunto muito utilizado no conjunto dos números naturais, que é o conjunto N asterisco. E aí, desde já, vocês vão entender uma situação. Toda vez em um conjunto numérico em que vocês identificarem a presença do asterisco nesse conjunto numérico específico, significa apenas a ausência do zero. Esse conjunto menos o elemento zero. Então, N asterisco vai ser igual ao conjunto dos números naturais menos o zero, tirando o zero. Esse é o subconjunto mais utilizado no conjunto dos números naturais. Porém, houve um momento na história da humanidade em que os números naturais não eram mais suficientes para responder situações do cotidiano, tendo a necessidade de se criar novos números que atendessem essa nova expectativa, essa nova situação de resoluções. Então, parte-se para criar um número que representaria a negatividade, a retirada de algo que você não tinha. Por exemplo, como fazer a operação
de 3 menos 5, como poderia tirar 5 de 3? E aí surge então a necessidade de se criar os números inteiros, surge então a necessidade de se criar um novo conjunto numérico. Então surge o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Gosto de dizer brincando para os meus alunos que às vezes eles associam inteiros com a letra I e é com Z, eu brinco dizendo que é porque é inteiros, mas na verdade esse Z atribui-se mais à questão da centralidade desse conjunto, que é através do zero, do único número que não é nem positivo e nem negativo, que é a centralidade do conjunto. Então, o conjunto dos números inteiros passou a compreender todos os valores do conjunto dos números naturais, ou seja, os zeros e os positivos inteiros, agora vocês entendem por que inteiros, e mais os valores negativos, Então, eu tinha agora um novo conjunto numérico que pegou todos os valores dos já existentes e apenas acrescentou mais outros números. E vocês vão ver que isso aí é uma situação corriqueira da formação dos conjuntos numéricos. Sempre que há necessidade de se criar um novo valor numérico, acrescenta-se esse novo valor numérico e cria-se esse novo conjunto numérico. Então, assim aconteceu com o conjunto dos números inteiros e assim vai acontecer com os sucessivos conjuntos numéricos. Bem, pois assim como o conjunto dos números naturais possui um subconjunto importante, o conjunto dos números inteiros também possui os seus subconjuntos importantes. Vou aqui ressaltar os mais utilizados, começando pelo que nós já falamos no conjunto anterior, a presença do asterisco, Z asterisco. Como eu já frisei, sempre que aparecer o asterisco significa apenas a ausência do zero, ou seja, isso aqui vai ser igual ao conjunto dos números inteiros menos o elemento zero. Mas nós temos outros conjuntos interessantes no conjunto, subconjuntos interessantes no conjunto dos números inteiros. Como, por exemplo, Z+. Tá? O que é o Z+? Z+, ao contrário do que muitos pensam, alguns olham e erroneamente já dizem, conjunto dos números inteiros positivos. Não. Aqui é conjunto dos números inteiros não negativos. Alguém diz, mas não é a mesma coisa, tio Elian? Não, porque nesse conjunto vai estar incluso o zero, que não é positivo. Então, quem é o conjunto dos números inteiros não negativos, assim é chamado, vai ser formado pelo zero e todos os positivos. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que o conjunto dos números naturais. Outro subconjunto é o Z-. O Z-, assim como o Z+, não pode ser chamado de conjunto dos números inteiros positivos, o Z- também não pode ser chamado de conjunto dos números inteiros negativos, e sim conjunto dos números inteiros não positivos. Ou seja, ele vai ser formado pelo zero e por todos os negativos. Ainda posso fazer a associação desses dois subconjuntos com o asterisco. Eu posso retirar o zero desse conjunto Z+, aí sim ele vai ser chamado conjunto dos números inteiros positivos, porque não vai ter o zero. Assim como eu posso colocar o asterisco no Z- e ele passa a ser chamado conjunto dos números inteiros negativos, porque não terá o zero.
tá? Então aqui são alguns exemplos de subconjuntos do conjunto dos números inteiros. Então, essa aula é somente para que vocês entendam esses elementos que fazem parte desses conjuntos. Ainda podemos representar tanto o conjunto dos números naturais como o conjunto dos números inteiros em uma reta, né? Que mais tarde vocês vão ficar conhecendo-a como reta real. Então, numa reta, lembrando que a reta do conjunto dos números naturais, aqui chamada reta do conjunto dos números naturais, ela tem um início, ela começa com o 0, né? E todos os positivos equidistantes, ou seja, a mesma distância. Reticência, tem início e não tem fim. Assim como eu tenho a reta dos números inteiros. A reta dos números inteiros, onde nós temos a nossa centralidade, e aí não esqueçamos que à direita do 0 equidistante ficam os valores positivos e à esquerda do 0 ficam equidistantes os valores negativos. Lembrando que a critério de comparação, sempre o valor numérico que está à direita é sempre maior do que o valor numérico que está à esquerda. Isso vale para qualquer reta numérica. Então, eu sei que o 0 é maior do que o menos 1, que o menos 2, que o menos 3, e assim sucessivamente. Eu sei que o 3 é maior que o menos 3, e assim sucessivamente. Então, essa foi a nossa primeira aula sobre conjuntos numéricos, apenas vendo o conjunto dos números naturais inteiros. Logo, vamos dar continuidade aos demais conjuntos numéricos. Um abraço do tio Elean, até a próxima.